Você sabia que é possível aprender o francês em 4 meses? No entanto, muitas pessoas dizem não acreditar nisso. Mas eu também não acreditaria se não fosse o grande número de alunos que já atingiram seus resultados fazendo o meu curso de francês online. Você quer saber como isso é possível? Acompanhe comigo o meu workshop de como aprender o francês. E se você acredita que um curso de francês é elitizado, eu sugiro você assistir até o último vídeo desta série. E eu tenho certeza que você se surpreenderá. A maioria das pessoas que me procuram afirmam que ainda não realizaram o sonho de falar o francês por não terem tempo ou dinheiro. Mas por incrível que pareça, com um pouquinho do seu tempo diário e um baixo investimento, pessoas decididas conseguem sim realizar o sonho de falar o francês. Este é o caso desse meu aluno que já conseguiu realizar esses seus objetivos. Confira comigo. Salut tout le monde, comment ça va? Comment allez-vous? Je m'appelle Leonardo, j'ai 20 ans et je suis étudiant d'histoire. Et maintenant j'habite en Argentine, j'ai réussi une bourse d'études, mais vraiment j'aimerais recevoir une bourse d'études pour aller en France, un pays francophone, parce que j'ai appris vraiment bien le français avec Ligia et je recommande beaucoup son cours. Et j'ai appris un peu de temps. Et Ligia est vraiment une bonne professeure. Elle fait de bonnes explications. Les ressources, les choses pour apprendre sont très bonnes aussi. Et voilà, c'est ça. J'aime beaucoup son cours et sa méthodologie. Et donc, je vraiment le recommande. Alors, bonne chance à tous. Et je vous remercie, Ligia, parce que tu as vraiment m'aidé. Et maintenant, je peux parler avec les Français. Je n'ai pas fini les cours, j'ai étudié pendant 2 ou 3 mois, mais j'ai déjà appris beaucoup de choses et je veux continuer à pratiquer en étudiant le français. Je suis en train de pratiquer et d'apprendre la langue, mais c'est vraiment avec Ligia que j'ai appris la plupart des choses. Et donc, je vous remercie Ligia et je recommande vraiment les cours à tous ceux qui veulent vraiment aprender o francês. Nossa, quando eu assisti o depoimento do Leonardo, eu verdadeiramente me emocionei. E eu jurei para mim mesmo que eu faria isso com mais pessoas. E por que não com você? Muitas pessoas não agem, não concretizam o sonho de falar o francês porque não sabem o que fazer ou não conhecem nenhum método que se encaixe nas suas próprias necessidades. E o meu objetivo aqui com este workshop é te mostrar o melhor caminho a seguir para você falar o francês de uma vez por todas. O Francês com a Ligia é hoje o maior curso de francês online do Brasil. Com mais de 185 mil seguidores e mais de 1.300 alunos, conta com uma equipe que tem uma única missão: mudar a cultura do ensino de francês no Brasil, ajudando pessoas comuns, assim como eu e você, a obterem resultados tão bons ou ainda melhores do que os resultados nas escolas tradicionais, e em um período de tempo infinitamente menor. Mesmo que você nunca tenha estudado francês, neste workshop nós vamos liberar 3 vídeos para você. Este aqui é o primeiro. E você vai poder entrar em ação e colocar em prática tudo o que eu te ensinar. Depois haverá o 4º vídeo. Mas atenção, ele só fará sentido para você se você acompanhar esses 3 primeiros vídeos durante esta semana. Combinado? Bom, agora que você se comprometeu a ficar comigo até o final deste workshop, deixa eu contar para você um pouco da minha história e como é que eu cheguei até aqui com o Francês com a Ligia. Bom, eu me chamo Ligia Travensolo e eu sou tradutora e professora de inglês e francês há 16 anos. Desde quando eu me formei pelo curso de Letras Tradutor na Universidade do Estado de São Paulo, a Unesp de São José do Rio Preto. Durante esses anos de experiências, eu pude conhecer vários países através do meu trabalho como tradutora. Indonésia, Alemanha, França, Irã, República Tcheca e, inclusive, em 2017, eu fui a Paris acompanhada de um grupo de alunos do curso fechado do Francês com a Ligia. E eu vou te falar ainda neste workshop como você poderá participar dessa viagem de imersão comigo. Bem, desde que eu me formei na universidade, eu já comecei a dar aulas nas escolas tradicionais de idiomas. E você sabe como é, não é mesmo?
Aulas uma vez por semana, salas cheias, tempo desperdiçado, alunos com idades e interesses diferentes na mesma sala e um intervalo muito longo entre uma aula e outra, o que faz o aluno ficar desmotivado. Por conta disso e de ver que isso não funcionava para a maioria das pessoas, eu comecei a dar aulas particulares e desenvolvi o meu próprio método de ensino. E nossa, todos os meus horários foram preenchidos e eu não conseguia atender todas as pessoas que me procuravam. E aí eu observei que muitas pessoas sonham ou precisam aprender o francês e ainda não fizeram isso por alguns motivos que eu vou te falar agora. E veja se algum desses 6 motivos é o seu também. Por que as pessoas não aprendem o francês? O primeiro motivo é porque é muito caro, com um alto valor de matrícula, mensalidade e material. O segundo motivo é que existem cidades sem escolas de francês. É isso mesmo, no Brasil existem várias cidades que não têm escola de francês ou, muitas vezes, não tem nem o professor. O terceiro motivo das pessoas não aprenderem o francês é a falta de tempo. O motivo mais comum: as pessoas não têm tempo de ir e voltar da escola ou não se encaixam nos horários oferecidos por elas. O quarto motivo é a timidez, por terem medo de falar errado e de se expor. O quinto motivo é a idade. Muitos se acham velhos demais para aprender, mas aqui entre nós, eu tenho jovens alunos de até 80 anos que estão fazendo meu curso de francês fechado. O sexto motivo, por se sentirem incapazes. As pessoas acreditam que o francês é muito difícil ou porque alguém já falou que elas são incapazes de aprender. E você, qual é o seu motivo de até hoje não ter aprendido o idioma francês? Bom, antes de eu te falar como aprender o francês, eu vou começar explicando como você não aprende este idioma. Você não aprende francês se você estudar apenas uma vez por semana. Além de demorar vários anos para você concluir os seus estudos, o longo intervalo entre uma aula e outra faz com que você se esqueça dos conteúdos aprendidos. Isso faz com que o aluno se desmotive de continuar. Você não aprende francês se você não ouvir ou não ter o contato constante com este idioma. Você também não aprende o francês se você ficar muito preso à teoria, preso à gramática e à conjugação de verbos. E você também não aprende o francês se você se preocupar excessivamente com a pronúncia perfeita. Bom, agora que eu te falei como você não aprende o francês, deixa eu te falar o que você deve fazer para aprender o idioma francês. O primeiro passo é você se conhecer. Você sabe que tipo de pessoa você é? Existem 3 tipos de pessoas: as visuais, as auditivas e as sinestésicas. As visuais são aquelas pessoas que precisam ver para crer, então são aquelas que gostam de ler para estudar. Já as pessoas auditivas quase nunca escrevem, quase nunca leem. Elas gostam de estudar escutando música, escutando filmes, noticiários. Já as pessoas sinestésicas precisam colocar a mão na massa, ou seja, são aquelas pessoas que gostam de escrever e fazer exercícios escritos. E aí, você já sabe que tipo de pessoa você é? É muito importante você se identificar, porque assim você consegue direcionar os seus estudos e aumentar o seu rendimento. Mas é muito importante também você desenvolver todas as habilidades durante o processo de ensino. Por exemplo, se você é uma pessoa muito visual e sinestésica, você também precisa desenvolver o seu lado auditivo. Porque se você está numa viagem, as pessoas vão conversar com você e você precisa entender o que elas estão te falando, não é mesmo? Mas Lígia, o que é que eu posso fazer para melhorar a minha compreensão oral? Eu vou te passar um exercício muito simples e que pode ajudar bastante. Olha lá, você então que é muito visual ou sinestésico, você pode fazer o seguinte: fechar os seus olhos e ouvir, sentir todos os sons do seu ambiente. Você pode fazer isso também ouvindo músicas, noticiários, cenas de filmes em francês. Então, feche os olhos e tente ouvir tudo: palavras, frases.
Eu sei que no começo não vai ser muito fácil, mas aos poucos tudo vai ficando mais fácil, mais compreensível, você vai melhorar muito. E o melhor de tudo, este exercício você já pode colocar em prática ainda hoje. Por que não escolher uma linda música francesa, fechar os olhos e tentar ouvir e entender qualquer coisa que seja desta música? E você pode voltar a fazer este mesmo exercício com essa mesma música em um outro momento. E você já vai ver que você consegue entender cada vez mais. Se conhecer sabendo que tipo de pessoa você é e o que você não deve fazer foram os primeiros passos de como aprender o francês. Os passos seguintes e algumas ferramentas que você poderá usar no seu dia a dia de estudos, eu passarei no segundo vídeo deste workshop. Mas enquanto isso, eu quero te propor uma atividade. Baixe o formulário que está junto aqui deste vídeo, responda as perguntas. Essas perguntas vão te ajudar no seu autoconhecimento. E todas essas informações nós usaremos no meu último vídeo do workshop. A sua participação neste momento é muito importante. Você viu como meu aluno Leonardo conseguiu aprender o francês em tão pouco tempo? E mais uma coisa, você acha que o que você viu neste primeiro vídeo possa interessar alguma pessoa que você conheça? Algum amigo, algum familiar que adoraria receber essas informações? Então compartilhe com eles essa série de vídeos. Vai ser muito bacana ver mais pessoas descobrindo esta oportunidade. E eu te vejo no meu próximo vídeo do workshop, hein? Un super merci et à très bientôt!